Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Acredito aí que o maior motivo que levou o Bolsonaro a ser eleito presidente é o anseio que 55% dos brasileiros nutriam de que este país desse uma guinada à direita. Afinal, o Brasil, em toda a sua história republicana, nunca foi de direita. Com exceção dos recém-chegados PSL e Partido Novo, nunca tivemos qualquer tipo de legenda partidária expressiva de direita. Assim como antes das eleições deste ano, foram raros os políticos que se posicionaram à direita. Mas a verdade é que ainda percebo uma grande confusão na hora de definir o que de fato é direita e esquerda. As narrativas em torno dessa questão são um tanto quanto discricionárias e prolixas. Em face disso, resolvi fazer esse vídeo para justamente encontrarmos a real definição desses termos e o surgimento histórico deles. Pois não podemos ter lutado tanto tempo por algo que temos dificuldade de definir. E creio que depois desse vídeo, sempre que você ouvir um discurso, mesmo que proferido por alguém que diz que direita e esquerda é uma postulação que não existe mais, você, em poucos segundos, perceberá se o sujeito em questão é de direita ou de esquerda. Mas antes, é muito importante você já deixar seu like para o vídeo aí não cair no buraco negro do YouTube. Também confere se está tudo ok com a sua inscrição e se o sininho está ativo. Feito? Então vamos lá. O ponto de partida aí para definir direita e esquerda é primeiro entender o que é conservadorismo. Vou resumir rapidamente. Um governo conservador é pautado pela prudência. Por isso, preserva os valores morais, religiosos e patrióticos tradicionais da sociedade. Valores esses que foram estabelecidos não por governos ou por pensadores na tentativa de se chegar a um objetivo previamente arquitetado, mas que foram estabelecidos pelas relações livres dos indivíduos livres ao longo da história. E dentro desse escopo, o conservadorismo contempla o liberalismo econômico, pois entende o livre mercado como uma das mais antigas tradições da humanidade. Como nas palavras de Adam Smith, a necessidade de mercadejar é uma das mais autênticas paixões naturais do homem, e só um poder político tirânico pode suprimi-la. Diante disso tudo, o governo conservador vai sempre operar com base em experiências reais, que significa utilizar como matéria-prima fundamental o lastro de conhecimento do passado, e assim buscar um futuro melhor, sem a figura de um ideal criado pelo homem. Justamente por conta da falibilidade humana, que faz com que seja impossível a formação de um mundo perfeito. E é importante ressaltar que a antítese do conservadorismo é o pensamento revolucionário. O revolucionário precisa justamente desmantelar tudo aquilo que o conservador preserva, que são os costumes e valores morais, religiosos, tradicionais da nossa civilização, para assim estabelecer um governo à luz de um futuro hipotético, um futuro perfeito criado pelo próprio homem, desconsiderando tudo que já foi testado no decorrer da história. O revolucionário sempre vai operar através de uma mudança brusca e forçada de paradigma, onde inevitavelmente terá que fazer uso da violência para alcançar esse objetivo. Entendido isso, podemos partir para o conceito de direita e esquerda. Durante o século XVII e XVIII, o regime monárquico francês começou a ser alvo de questionamento e crítica. Os intelectuais da época começaram a fomentar teorias e modelos políticos que pudessem, de um modo mais justo, substituir a monarquia absolutista. Esse preceito de mudança foi ganhando aí cada vez mais espaço e por isso foi desenvolvida duas linhas diferentes de pensamento. Uma acreditava na virtude natural do ser humano,
Por isso, o próprio homem seria capaz de remodelar a sociedade em algo melhor, rumo ao ideal. Nessa linha de pensamento, a capacidade humana passa a ser o centro de tudo. O homem se torna autorredimível, o que dispensa a figura de um Deus. A outra linha de pensamento acreditava que o ser humano possui uma natureza ambígua, que contempla aí a virtude e a iniquidade. E por isso o homem sempre foi e sempre será fadado a falhas, o que nos torna desprovidos da capacidade de sozinhos criar uma sociedade ideal e perfeita. Nesse raciocínio, a humanidade jamais poderá se autorredimir, pois a redenção é uma atribuição de um Deus que nos é transcendente. E por conta disso, o sistema político deveria ter a premissa de nos proteger de nós mesmos. Pois bem, os que pensavam assim eram os conservadores e originaram o pensamento de direita. Já os que apoiavam o outro pensamento eram os revolucionários, que deram origem aí ao pensamento de esquerda. Mas até então, a terminologia direita e esquerda ainda era desconhecida. Durante o reinado de Luís XVI, a França passava por uma forte crise econômica e o rei convocou uma assembleia com todos os representantes de classes, o clero, a nobreza e o povo, com o propósito aí de buscar aconselhamento e novas ideias que ajudassem a França a sair da crise. Nesta assembleia, os que defendiam uma ruptura radical do atual sistema sentaram-se à esquerda do rei. Esses eram os revolucionários, enquanto os que defendiam a manutenção da monarquia com reformas internas mais prudentes e graduais sentaram-se à direita. Esses eram os conservadores. E como a história nos conta, os que estavam à esquerda do rei dissolveram a Assembleia, culminando na violenta e sangrenta revolução que acabou com a monarquia na França, instituindo a República, que começou a contemplar dois partidos dominantes, os girondinos, que eram aí os que sentaram à direita, e os jacobinos, que eram os que sentaram à esquerda do rei. Depois disso, com o passar do tempo, se consolidou a definição de direita para aqueles que eram conservadores ou liberais e de esquerda para aqueles que eram ideologicamente revolucionários. O fato é que os esquerdistas, influenciados pelo pensamento iluminista, sempre depositaram sua fé na capacidade e na bondade humana, o que em teoria torna possível que o homem construa sistemas de governos mais justos, onde um Estado maior e mais atuante pudesse regular a economia, defender as minorias, manipular as massas e estabelecer a igualdade social. Já os de direita sempre foram mais realistas, não crendo que o ser humano é capaz de conceber e realizar justiça em plenitude, e por isso desconfiam de qualquer governo que acumule aí muitas funções e centralize o poder, justamente no temor de que este governo, formado por homens corruptíveis, acabe abusando do seu poder, se tornando totalitário e tirano. É inegável aí que desde a sua concepção lá na Revolução Francesa, os termos direita e esquerda foram mudando e se adaptando de acordo com o tempo. Um jacobino, que era o esquerdista aí do século XVIII, não tem absolutamente nada a ver com um marxista do século XX, que por sua vez também não tem nada a ver com um petista ou com um liberal americano, que é a esquerda contemporânea. Por isso, hoje, para facilitar, podemos conceber direita e esquerda da seguinte forma. Eu já comentei isso em vários vídeos, mas vale a pena repetir. Quanto maior o Estado e maior a interferência desse Estado na economia e na vida privada das pessoas, mais a esquerda. Quanto menor o Estado, menor a interferência econômica e maior a liberdade individual, mais a direita.
nessa dinâmica, as pautas morais como descriminalização do aborto, drogas, ideologia de gênero e etc. ficam de fora. Não são elas que definem direita e esquerda. Agora, para ilustrar melhor isso aí, imagina uma bolinha deslizando em uma linha horizontal. A partir do momento que o Estado vai aumentando, essa bolinha vai deslizando para a esquerda. Um Estado totalitário deixa a bolinha na extremidade esquerda dessa linha. E caso a bolinha se encontre aí na extremidade oposta, teríamos a ausência completa do Estado, o anarquismo. Ou seja, o espectro da direita contempla aí os conservadores, os liberais, os libertários e os anarcocapitalistas. E são esses dois últimos os verdadeiros dignatários do termo extrema-direita. É normal aí, quando alguém profere o termo extrema-direita, pensarmos em figuras como Hitler, Mussolini ou os generais do regime militar brasileiro. Mas temos que mudar essas referências. O correto seria ouvir o termo extrema-direita e logo vir à cabeça autores como o inglês William Godwin, a americana Ayn Rand, o russo Mikhail Bakunin, ou, para dar aí um exemplo aqui do nosso YouTube, o Rafael do Ideias Radicais. Enfim, temos que trazer à mente os anarquistas, aquelas pessoas que são contra a existência de um Estado. Mas continuando, o espectro da esquerda contempla inúmeros posicionamentos também, alguns mais na extremidade, que ganham um caráter de ditadura, e outros mais próximos do centro, que são democráticos. Sendo assim, temos comunismo, fascismo, nazismo, socialismo, social-democracia e etc. E é normal também que os adeptos desses regimes, mesmo estando no mesmo espectro, briguem entre si. O nazismo e o fascismo, quando surgiram, foram compreendidos como regimes de direita, pois eram inimigos ferrenhos dos socialistas marxistas e não pregavam a igualdade social. Foi somente no final do século XX, com a queda do Muro de Berlim, que essa visão pôde ser reavaliada com isenção, pois nazismo e fascismo, assim como o socialismo, foram regimes altamente intervencionistas, tanto na sociedade como na economia, exatamente como na fala do próprio Mussolini: tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. E como já compreendido, Estado totalitário e centralização de poder colocam a bolinha na extremidade esquerda da linha. No espectro político da direita, conservadores e liberais defendem o liberalismo econômico e a diminuição efetiva do Estado. Só que os liberais, diferente dos conservadores, retiram do governo o papel de preservar e defender os valores e os costumes morais tradicionais da sociedade. É por isso que muitas vezes um governo muito liberal acaba eliminando as barreiras capazes de impedir a entrada de um futuro regime totalitário. Mas o que tem que ficar claro é que não é porque um sujeito é a favor da descriminalização do aborto ou das drogas que ele é necessariamente de esquerda. Ele só não é conservador. Mas a confusão se instala, mesmo porque dentro aí desse entendimento também não podemos colocar os regimes ultranacionalistas no espectro da direita. O regime militar brasileiro, por exemplo, preservava nossos valores morais e defendia com unhas e dentes o modelo de família tradicional. Mas eles quadriplicaram o tamanho do Estado, adotaram inúmeras medidas protecionistas e intervencionistas, criaram aí centenas de estatais. Por isso, goste você ou não, o regime militar fica à esquerda sim. Porém, foi necessário no contexto daquela época, em face de um mal maior, que seria a ditadura socialista que estava prestes a se instalar. Bom, no início, eu disse que depois de assistir esse vídeo, você saberia dizer se um político é de direita ou de esquerda, ouvindo poucos segundos do seu discurso. Então vamos testar.
Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. E ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. O que é que nós queremos? Nós queremos um país onde as reformas sociais de fato sejam feitas. Aí é o que a esquerda prega, né? Mas um país onde o Estado tenha um poder de intervenção, mesmo sendo capitalista, e evite que os ganhos de capital sejam tão gigantescos como são no nosso país. Pois então, eu adorava o Enéas. Ele foi um homem muito acima da média, extremamente inteligente, e tenho absoluta certeza que se ele tivesse ganhado as eleições de 1990 ou de 2002, o Brasil hoje estaria em um patamar muito mais elevado. Mas o Enéas não era conservador, era nacionalista, defendia um governo muito parecido ao dos generais do período militar, com um Estado gigantesco, de papel desenvolvimentista e altamente protecionista e intervencionista na economia. Por isso, não posso enquadrá-lo no espectro político da direita. Mesmo que o propósito último aí de um nacionalista não seja a busca por igualdade social, como acontece no socialismo. E para encerrar, pois o vídeo aí já ficou muito longo, eu confesso que definir esquerda e direita com a gama enorme de posicionamentos políticos que temos hoje, realmente é bem complicado e sempre causará discordâncias. Mas mesmo que as definições sejam relativizadas e tenham mudado tanto no decorrer da história, uma coisa é inegável. Um direitista, por definição, vai sempre defender duas máximas: a individualidade e a liberdade. Por isso, um governo de direita é limitado com freios e contrapesos, e todo o poder será emanado de baixo para cima. Já um esquerdista, por definição, vai sempre defender duas máximas: o coletivismo e a igualdade. Só que é impossível alcançar a igualdade sem que o Estado absorva a economia e exerça um autocontrole sobre os indivíduos, inserindo-os em um coletivo que servirá de massa de manobra para o partido dominante. Liberdade e igualdade são antíteses, como óleo e água, jamais vão se misturar. Para que todos sejam iguais, é necessário criar uma força maior do que qualquer outra. Por isso, um governo de esquerda é detentor de um poder ilimitado que será sempre exercido de cima para baixo. Mas aí, depois de tudo que foi dito aqui, você pode dizer que a liberdade total pode ser ruim para uma convivência coletiva. Afinal, vivemos em sociedade. É exatamente por isso que precisamos entender que na ideia de liberdade está implícita a responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade não é liberdade, é desordem, é libertinagem. É por isso que a direita defende leis rígidas e punições severas para aqueles que usam a sua liberdade para aviltar a liberdade do outro. E é por isso que o conservadorismo preserva os valores morais tradicionais, pois são estes que atribuem um alto senso de responsabilidade a todo aquele que desfruta da sua liberdade.
Sendo assim, se você preza pelo direito de discordar de tudo o que eu digo, se você não quer que a sua individualidade seja solapada em nome aí de um suposto bem coletivo e um futuro hipotético, e se você considera a sua liberdade um direito inegociável, parabéns, você pertence à direita. Seja muito bem-vindo. E por hoje é isso aí. Deixe aqui seu comentário, compartilhe ao máximo esse vídeo. Se você puder ajudar o canal financeiramente com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Instagram e Facebook. Até o próximo vídeo. Valeu!